Uma conversa de olhos fechados, pés descalços e coração aberto, sem necessidade de performar ou acertar. Um reencontro consigo no aqui e agora. Este espaço nasce para acolher quem deseja cultivar, até que enfim, uma vida com leveza. Respira. Pega o seu chazinho e seja muito bem-vinda ao Clube da Leveza. Que bom ter a sua companhia e ter esse espaço para conversar com você. Eu quero começar já te perguntando, já te fazendo pensar numa coisa aqui. Leve aí alguns segundinhos para pensar em 3 conquistas da sua vida. Podem ser conquistas desse ano, de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, enfim. Não importa. Pense em 3 conquistas. Vou te dar um tempo para pensar. Pensou? Bom, dessas conquistas que você pensou, quantas são conquistas materiais e quantas são conquistas espirituais, morais, de virtudes, de qualidades, de habilidades? Reflita sobre isso. Eu sei que vivemos em um mundo com muitos holofotes, muitas comparações, muitas coisas nos atravessam dizendo que o que vale é aquilo que é externo, que é aquilo que a gente consegue mostrar para o outro, que é aquilo que a gente consegue colocar na mesa e mostrar que alcançamos. Conquistas externas estão ganhando mais espaço no nosso imaginário e também na nossa rotina, no nosso dia a dia. Conquistas externas estão ganhando espaço na nossa mente, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informações e de comparações e de que certos caminhos são possíveis, ou de que certas coisas todo mundo deveria ter, ou de que você está velha demais e ainda não conseguiu tal coisa, e que você deveria ir por tal caminho. Este é o mundo que estamos vivendo hoje. E quando a gente para pensar em conquistas, quantas vezes a gente não considera ou até mesmo desmerece as nossas conquistas que são internas. As nossas conquistas que, olha, dão um trabalhão, viu, para conquistar, né? Dão tanto trabalho quanto, às vezes até mais trabalho do que as conquistas materiais, que são as conquistas dessas categorias que eu citei. Então, eu quero já começar esse podcast trazendo para você essa reflexão de que da próxima vez que você pensar nas suas conquistas, que você reflita sobre aquilo que vem de dentro, daquilo que você conquistou com as tuas capacidades, com as tuas habilidades internas, com as tuas próprias dores, com as tuas próprias dificuldades, pelos teus próprios caminhos. E que são conquistas que são merecidas e que são conquistas que são válidas. São conquistas que merecem um lugar nesse pódio da vida onde você está colocando só conquistas materiais. Eu acredito, e o nosso podcast vai por esse caminho, de que estamos aqui nesse planeta para evoluir. E falando disso, preciso dizer que todos nós vamos embora desse planeta em algum momento. Oh, novidade, né? Ninguém sabia disso. Sabemos, todos sabemos que a nossa hora vai chegar, que a gente não sabe quanto tempo no relógio ainda temos, a vida é como uma ampulheta caindo ali, aquela areinha o tempo todo, e a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Sabemos disso, mas temos dificuldade de enfrentar essa verdade que é a única verdade concreta da vida, é a única certeza que temos. E ficamos acumulando, entre aspas, ouro aqui na Terra, sendo que o que a gente vai levar daqui não é nada disso. Tudo isso vai ficar aqui, né? Essa roupa vai ficar aqui, esse computador vai ficar aqui, meu celular, tudo mais. A minha casa, tudo vai ficar aqui. Só eu vou com aquilo que eu posso carregar dentro de mim. Nada além disso. E o que foi acontecendo com a gente que a gente foi se afastando desse lugar de ter essa percepção, assim, no dia a dia? Porque a gente sabe, se você vai numa igreja, num templo, num terreiro, num centro, num lugar, num salão, enfim, se você vai em algum lugar onde se professa alguma fé, é provável que você se lembre disso. Você fala, nossa, é verdade, ai meu Deus, é verdade, ai, 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 nossa, eu preciso cuidar das minhas questões internas, eu preciso evoluir moralmente, eu preciso ir por uma direção em que eu conquiste mais
dessas conquistas que são internas. Você se lembra disso, né? Quando você tá em algum lugar assim. Mas e no seu dia a dia? Porque, e aí é uma opinião toda minha, assim, a religião ou qualquer coisa que nos leve nessa direção de uma religião não deve acontecer só enquanto você tá dentro daquele templo. Assim como a terapia, eu sempre digo que a terapia acontece da porta pra fora, eu falava isso no consultório, né? Porque tinha porta. Hoje em dia não tem porta. Quando desliga a câmera. Então a terapia acontece de quando a gente desliga a câmera pra fora. É lá fora, é na vida. É enquanto a vida está acontecendo que as coisas acontecem. E assim também são as religiões em nossa vida. A gente não adianta nada de verdade, não adianta. Você pode até acreditar que adianta muita coisa. Até assim, reitero, vai. Não é que não adianta nada, tudo adianta. Então, estar ali naquele lugar faz muito bem, nos fortalece, nos traz consciência. Mas é um pouco em vão se a gente sai de lá e a gente é outra pessoa. E a gente deixa lá aquilo que a gente aprendeu lá. E aí lá dentro a gente pega e pensa: meu Deus, eu preciso perdoar Fulano. Eu preciso, e eu quero, eu desejo ser mais paciente. E eu quero vivenciar tal virtude em minha vida. E eu vou por esse caminho. Mas na hora que você sai de lá, você esquece. Porque do lado de cá, do lado de fora, os leões estão querendo te atacar. Os leões da comparação, da soberba, do dinheiro, do acúmulo, da luxúria, da gula. Aí a gente pega os 7 pecados capitais e joga aqui na mesa. E de tudo mais, tudo aquilo que vai consumindo a nossa alma mesmo. Essa é a vida em que vivemos, esse é o mundo em que vivemos. E que estamos sendo consumidos por tudo isso que nos cerca. Mas sempre há esperança, a gente vai por esse caminho, sempre por aqui. Por isso que a gente está conversando, para a gente tentar entender por quais caminhos estamos indo e se esses caminhos são os melhores caminhos para nós. Será? O filósofo Nietzsche nos presenteia com uma perspectiva através de um texto que faz refletir sobre a vida. O texto diz mais ou menos assim: e se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor, e cada prazer, e cada suspiro, e cada pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. Ao ser convidado, né, ou empurrado por esse demônio a viver isso, ou seja, reviver a sua vida, essa vida de agora, por incontáveis vezes. E aí eu fiquei me questionando, então eu teria que nascer de novo e viver de novo a mesma vida que eu vivi desde o comecinho, ou eu teria que viver essa vida que eu estou vivendo agora infinitamente? Pode ser as duas alternativas, enfim. O filósofo tá aí pra gente poder filosofar em relação às coisas que ele filosofou. Eu penso assim. E caso alguém entenda melhor de filosofia e de Nietzsche do que eu, pode até dar a tua contribuição, por favor. Estamos aqui para aprender, não, nada é verdade absoluta. Mas vamos pensar da perspectiva da vida que você tem agora. Vamos pensar desde dos últimos 6 meses. Os últimos 6 meses. Porque aí, independente de quando você está assistindo esse vídeo, esse recorte de tempo vai valer. Pegue os seus últimos 6 meses de vida e pense que você vai ter que revivê-los por o resto da vida. E você ficará num looping infinito revivendo os últimos 6 meses de vida. E aí, o que você diz sobre isso? Se tudo o que acontecer foi o que aconteceu nos últimos 6 meses, você se orgulharia de quem você é? Você agradeceria por poder reviver esses meses? Você ficaria feliz porque ao reviver esses 6 meses, agora você tá um pouquinho mais sábia
E aí, se você tivesse essa possibilidade, você reviveria com novas escolhas e com novas perspectivas, apesar de ser os mesmos 6 meses. Então, você sabe que você, apesar de ter que reviver a mesma história, você está mais sábia. E aí, vamos fazendo vários recortes dentro dessa perspectiva e alucinando do que poderia ser, né? Nada é 100% real aqui, é só uma metáfora. Então, você se orgulharia de você? Você se orgulharia de ter que viver essa mesma vida para sempre? E se você não pudesse viver nada diferente, você tivesse que realmente viver igualzinho, não dá para poder evoluir nesse processo. Ai, você ficaria feliz? Com o teu processo de evolução? No momento em que estamos, se a sua evolução parasse agora, então, porque você vai reviver os meses da sua vida. Você ficaria feliz com a sua evolução nesse momento? E aí, vamos fazer um outro recorte? Eu sei que nunca estamos felizes porque temos infinitas possibilidades de evolução. Todo mundo pode evoluir emocionalmente, cognitivamente, intelectualmente, moralmente, sei lá o que mais mente. Todo mundo pode evoluir em diversos aspectos da vida. Não conheço e não conhecerei, é impossível ter alguém nesse planeta Terra que já tenha evoluído no máximo da sua capacidade. Isso é humanamente impossível. Temos sempre espaço para expandir nossa mente. Fomos feitos assim. Então, não é sobre pensar de ter chegado no final da sua evolução, mas é ter pensado de estar fazendo o seu melhor com aquilo que você tem, com aquilo que você dá conta, dentro da tua rotina, dentro da tua vida, dentro do teu momento. Você está fazendo o melhor que você pode? Você está entregando o melhor para a sua evolução? Ou você está entregando tudo para o seu financeiro? Está entregando tudo para o seu corpo? Está entregando tudo para a sua fofoca no Instagram que você fica lá rolando feed toda a vida? Está entregando tudo para poder causar confusão na vida dos outros? Está entregando tudo por causa de dinheiro? Não sei. Não sei para qual caminho você está indo. Eu sei que essa reflexão toda é importante porque eu acho que é bom se a gente pudesse pensar todos os dias que se ao deitar a cabeça no travesseiro aquela foi a nossa última noite, que vida boa, sabe? Se olhar e falar, tô indo embora orgulhosa. Não fiz tudo, por favor, me dê mais tempo. Mas que vida boa. Como eu estou aproveitando os recursos que eu tenho, aquilo que Deus me deu de melhor, tanto os meus talentos internos quanto as facilidades, os privilégios que Deus me deu. Às vezes Deus te deu o privilégio de ser bonita demais. Às vezes Deus te deu o privilégio de ser inteligente demais, de ter o dom da comunicação, de ter o dom da música, de ter o dom da contabilidade, de ter o dom de tantas coisas que nós temos aí. Então, qual foi o dom que Deus te deu e que você tá usando ou tá rasgando, jogando fora? E aí que você poderia, então, encerrar a vida dizendo, eu usei esses dons aí bem, sabe? Fiz o que tinha que fazer. Fiz o que tinha que fazer. Eu me coloquei à disposição de usar os meus dons e de aprimorar os meus dons, porque dom nenhum, ele vem perfeito, né? Pode observar grandes personalidades do meio artístico, por exemplo, ou do futebol, aproveitando que estamos em clima de Copa nesse momento. Essas pessoas treinaram milhões de vezes para que pudessem ficar minimamente bons. Eu faço isso mais ou menos aqui com o Clube da Leveza. Eu treino infinitamente. Não infinitamente ainda, né? Mas estou treinando todas as semanas e aqui falando, porque eu entendo que falar é um dom que Deus me deu. Quando eu não falo, eu sou sequestrada por uma angústia muito grande, que eu não sei dizer o porquê ou como. Eu só acredito que é porque existe algum propósito e eu preciso falar alguma coisa, apesar de muitas vezes não entender esse caminho, mas eu só faço aquilo que a minha intuição mostra que é o melhor caminho. E aí estou longe de ser ótima nisso, mas cada dia que eu venho aqui e faço, eu fico um pouco melhor.
Então, voltando naquela nossa ilustração de Nietzsche, e aí? Você refletiu aí? E se você tivesse que repetir a sua vida em ciclos infinitos, você se agradaria da vida que está vivendo? E aí, esse é o momento em que você para, talvez, esse vídeo, e você vai escrever aí o que você não está satisfeita com a sua vida, né? Então, se eu tivesse que viver essa vida pro resto da vida e repetir os últimos 6 meses, o que me dá um aperto no peito, uma angústia? O que eu preciso mudar? O que eu preciso romper? O que eu preciso começar? O que eu preciso fazer diferente? Porque o tempo tá correndo e a vida tá acabando. Por mais que a gente não perceba tão claramente, mas a vida tá acabando. E é isso, e todo mundo quer mudar, né? Todo mundo fala que quer mudar. Mas para a vida mudar, a gente precisa mudar nós mesmos, não tem outro caminho. A gente pode, às vezes, achar que as coisas vão acontecer de forma fácil e a gente pode tentar colocar vários sonhos e metas, mas a gente precisa ser a pessoa que acompanha aquele sonho e meta. Entende? Então, se eu quero ser uma pessoa que tem um podcast e que é um podcast famoso um dia, por exemplo, eu preciso me tornar essa pessoa, entende? O podcast famoso não vai cair no meu colo. Eu preciso lapidar e me tornar a pessoa que é capaz de fazer isso. Então, por isso eu estou aqui me lapidando. Assim como um jogador de futebol. Para ele ser ganhador e para ele ser destaque na Copa, por exemplo, ele precisa tentar muito e treinar muito. Ele precisa mudar a si mesmo para ser capaz de alcançar aquele resultado. A vida é assim. Então, muitas das vezes, o que a gente está precisando é mudar como a gente pensa, como a gente sente, como a gente escolhe. Porque a forma como a gente tá pensando, sentindo e escolhendo tá sendo da mesma forma. Isso aqui é um resultado diferente. Como que a gente vai ter um resultado diferente se você continua indo no mesmo caminho, na mesma direção? Tudo começa dentro, tudo começa internamente. O único caminho da existência é a evolução. Não tem como a gente ficar estagnado. Uma pessoa estagnada, ela sofre. Pode observar, você com certeza você conhece alguém na sua vida ou você já viu em algum lugar, na mídia, enfim, uma pessoa estagnada e ela fica sofrendo, ela não avança, ela tem um vazio, como se fosse um vazio existencial mesmo, por não estar evoluindo, por estar parada no mesmo lugar. E aí não entenda quando eu falo isso, de, por exemplo, uma pessoa que tá sofrendo e que, sei lá, tá passando por um adoecimento e não consegue avançar em certas áreas. Porque uma pessoa que tá sofrendo, ela pode estar evoluindo muito espiritualmente. Entende? Moralmente, emocionalmente. Então não significa que ela tá parada. Ela pode estar parada de quem olha pra fora, mas e de dentro, do lado de dentro? Lembra que a gente tá falando disso. Não tô falando de conquistas materiais, né? Lembra disso? Então, mas uma pessoa que a gente vê que passa ano, sai ano, volta ano, e ela tá falando as mesmas coisas, e ela tem as mesmas crenças, ela tem o mesmo pensamento, e ela bate na mesma tecla, ela não tá evoluindo, não é? E aí talvez nós sejamos, em algum grau, em algum nível, essa pessoa. O que é que entra ano, sai ano, a gente tá pensando do mesmo jeito? E às vezes já é um pensamento que trouxe confusão na nossa vida, um pensamento que trouxe tristeza, um pensamento que trouxe separação, que trouxe afastamento. E aí a gente continua pensando do mesmo jeito, repetindo a mesma coisa, vivendo da mesma forma. Porque é fácil a gente julgar o outro quando o outro está estagnado na vida de uma forma generalizada. Mas e quando a gente estagna num pensamento, não sai dali, parece aquele burro empacado, como é que fica com a gente? Então, que a gente possa observar o que a gente está pensando, o que estamos sentindo, o que estamos escolhendo. Lembrando de que o caminho da existência é o caminho da evolução. Voltando sobre a evolução moral, espiritual, emocional, das qualidades, das habilidades, das virtudes. Talvez você não tenha conseguido se lembrar quando eu pedi para você listar 3 dessas conquistas, e aí você listou apenas conquistas materiais, né? Na verdade, eu não dei o direcionamento, você direcionou, e pensando, né, em como humanos somos, eu acredito que a maioria tenha pensado em conquistas materiais, mas talvez você não tenha se lembrado das vezes em que você perdoou, de como você aprendeu a dizer não, de como você aprendeu a colocar limite,
como você deixou de se culpar por alguma coisa, como você deixou de aceitar migalhas, aprendeu a pedir ajuda, de como você perdoou, parou de querer controlar tudo, de como você conseguiu ficar em paz consigo, de como você parou de colocar você num lugar de perfeição, como você parou de se comparar. Será que você não teve nenhuma conquista desse tipo? Ou você se tornou uma pessoa mais caridosa, mais humilde, uma pessoa que é mais gentil, mais educada, mais simpática com o outro? Ou talvez você tenha deixado um pouco o orgulho de lado, a vaidade de lado, a arrogância de lado, diminuído o egoísmo. Será que não tem nada disso aí? Então, que tal a gente agora fazer uma lista dessas conquistas espirituais, morais, de habilidades, de qualidades, de virtudes que fomos alcançando, para a gente entender que somos seres espirituais vivendo essa experiência humana e que somos seres que estão evoluindo nesse caminho também. Eu gosto muito de lista, né? Eu acho que quando a gente faz uma lista, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. E aí, falando desse assunto todo, tem uma música do Silas, meu primo, de Silas, você pode achar ele no Spotify, que é a música Liberdade, que pra mim é a música mais perfeita que existe. E na música fala assim, que a gente tem que viver como se amanhã tivesse que partir, porque ninguém sabe a hora que o relógio vai parar, entendeu? E é isso, a vida é sobre isso. A gente realmente não sabe quando a gente vai partir, a gente não sabe quando o relógio vai parar, a gente não sabe quando tudo vai dar errado, quando alguma coisa vai acontecer, mas nós temos a esperança aí de poder fazer as coisas de uma forma diferente. Então, vamos nos perguntar para onde estamos indo, né? Porque o futuro acontece agora. O futuro não tá lá na frente, não. O futuro acontece agora, não é? A gente precisa entender, e eu já falei isso em outro podcast, que a vida não quer nos punir. Ela quer nos despertar. Então, muitas das vezes, aquilo que está acontecendo ao nosso redor é um lembrete de que a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa entender e enxergar quais são as leis da vida, que às vezes a gente está indo contra, a gente está remando contra a maré. É igual a lei da gravidade. Se eu pegar isso aqui e jogar no chão, o que vai acontecer, gente? Vai sair flutuando, voando por aí? Vai acontecer isso? Você sabe que não, você sabe que vai cair no chão. Então, por que você quer colher as coisas sem plantar, por exemplo? Assim, não sei. Por que será? Né? Não tá plantando. O que você tá plantando não tá coerente com aquilo que você tá colhendo. E às vezes você tá querendo romper com a lei da vida e colher uma coisa sem plantar. Às vezes, você tá num relacionamento e entenda relacionamento, qualquer tipo de relação. E aí a relação tá se desmoronando. Você não sabe por quê, mas é porque você não está cultivando, você não está dando cuidado para essa relação. E aí você não sabe por que tá desmoronando. Não, a pessoa parou de falar comigo, a pessoa sumiu. Eu não sei por quê. Você realmente não sabe? Vamos se questionar. Às vezes a gente tenta fugir da dor, então assim, a gente sabe que precisa ir no médico, não vai, sabe que precisa fazer terapia, não faz, a gente sabe, aí vai deixando, não vai não. E aí a dor só aumenta e a gente age como se não soubesse por quê. Tem uma frase de Carl Rogers que diz o seguinte: é um paradoxo a vida. Porque quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. E aí, muitas das vezes, você bate cabeça porque você não aceita as coisas, você não olha pra você e fala, eita, como eu sou arrogante, preciso mudar isso na minha vida. Eita, como eu sou cabeça dura, preciso mudar isso na minha vida. Eita, como eu sou uma pessoa egoísta, preciso mudar isso na minha vida. Você não olha pra isso. Então, assim, se você não aceitar como você é, você não vai conseguir mudar. E aí a vida vai continuar dando errado, porque a vida tá tentando te mostrar. A vida quer te despertar, como eu já bem disse. Como eu já bem disse. Então, vale a pena olhar para essas coisas. Quais são os caminhos das leis da vida? E assim, é difícil, né, falar de lei da vida, porque não tem um manual de quais são as leis da vida. Igual tem a gravidade, tem as leis da física. Mas a gente pode observar e tem certas coisas que a gente sabe que dá ruim. Tipo assim, você sabe que não é aquele caminho. E aí, às vezes, você bate cabeça naquele caminho, mas você sabe que não é. Às vezes, por exemplo, você tenta controlar tudo e não cuida de você, aí você não sabe porque fica doente. Você não sabe. É tipo, ai, nossa, a pessoa ficou doente, mas caiu de cama, mas não sabe por quê. Ah, sabe. Vamos refletir? Não tô dizendo que sempre, gente. Vamos fazer um recorte.
Mas muitas das vezes a gente sabe por que a gente fica doente, a gente sabe. Então a gente não pode falar: "Ah, não sei", né. E às vezes a gente quer também uma outra lei da vida, é a questão do desconforto, né. A gente cresce e o desconforto faz parte do crescimento. Para eu estar aqui, eu preciso passar por alguns desconfortos, entendeu? Tipo, eu queria estar deitada fazendo nada, né, eu queria estar lendo um livro, deitadinha, quentinha, debaixo da coberta. Pois é, mas eu me comprometi comigo antes de me comprometer com qualquer pessoa. Então eu preciso cumprir aquilo que eu me comprometi, porque é o que faz sentido. Gente, desculpa os barulhos, não vou cortar porque é a vida acontecendo, né. A gente infelizmente não tem uma casa blindada e sem possibilidade de barulhos, então vamos lidar com aquilo que a gente tem, tudo bem? Tudo bem, então ótimo, é isso. Então a gente quer evoluir sem considerar às vezes as leis da vida e que o processo vai ser um processo, e o processo tem meio começo, meio e fim, processo leva tempo, processo demora, processo às vezes a gente não consegue, eh, controlar, sabe. A gente tem que ter paciência. Mas o que que acontece? A dor costuma aparecer quando a gente está em desalinhamento, então reflita isso na sua vida. Será que aquilo que eu estou sofrendo é porque eu estou desalinhada dessas leis da vida? Será que tem alguma coisa que eu preciso ajustar? E aí, às vezes, você não vai saber por si só, você vai precisar conversar com uma pessoa mais velha, você vai precisar estudar, você vai precisar fazer terapia, você vai precisar ouvir experiência de outras pessoas, assistir um vídeo, um podcast, alguma coisa, assistir um filme. Você vai precisar fazer perguntas melhores sobre o que tá acontecendo. Que às vezes você não faz pergunta, você só vai vivendo, tipo assim, vivendo sem perguntar: "Por que que isso tá acontecendo comigo?". Se questione, olha pra tua vida e fala: "Mas por que que isso tá acontecendo comigo?". "Ah, mas é normal". Quem disse que é normal? Que às vezes é normal na tua família, entende? Mas aí, o que que acontece? Você fica vivendo um lugar de dor, de escassez, de tristeza, de sofrimento, de pouca evolução, você não evolui na vida, não avança, porque te ensinaram que era daquele jeito, mas não precisa ser. As coisas podem ser diferentes. Se você tá ouvindo aqui esse podcast, é porque você acredita que as coisas podem ser diferentes. Se você não acredita, a partir de agora a gente vai começar a querer acreditar. Porque a gente pode acreditar que as coisas podem ser diferentes. Você merece acreditar nisso. Como vocês sabem, eu gosto muito de protocolos e listas. E aí eu pensei, então, como que eu posso evoluir de forma prática, assim, trazendo uma lista, né? E eu pensei no seguinte, e aí vocês podem complementar essa lista, trazer a percepção de vocês. Se não fizer sentido, tudo bem também. Pode falar, Tamires, não faz sentido, e a gente tenta encontrar um caminho que faça mais sentido, tá bom? Eu coloquei como primeiro passo perceber, porque eu acho que a gente precisa olhar para o lado, assim, e enxergar o que está acontecendo na nossa vida. Qual é a dor, qual é o problema, qual é o sofrimento, qual é a dificuldade. É aquilo que eu falei das perguntas, perguntar mais sobre a nossa vida. Por que que eu tô passando por isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que que está sendo assim? Depois que a gente percebe, a gente tem a possibilidade de compreender. E aí, para compreender, eu vou precisar ganhar compreensão daquilo, internalizar, questionar, estudar às vezes, viver aquela experiência, sentir, perguntar para as pessoas. E aí a compreensão entra, às vezes, um exame que você tem que fazer, um médico que você tem que passar, uma terapia que você tem que fazer, um livro que você tem que ler, uma pessoa com quem você tem que conversar, uma pessoa que tem experiência naquele campo. Você vai buscar ganhar compreensão. E nem sempre você vai compreender o processo todo. Às vezes você vai compreender o próximo passo e tá suficiente também. Depois você vai experimentar. De acordo com isso que eu compreendi, que eu vi que faz sentido, como que eu posso colocar isso em prática na minha vida? Como eu posso experimentar aquilo na minha vida? Então, sei lá, às vezes eu tô querendo desenvolver uma virtude na minha vida, eu percebo que eu tenho uma dificuldade muito grande com algo e eu escolho agir diferente. Então, eu vou perceber que eu tenho aquela dificuldade, eu vou compreender, então, de onde vem, como que eu faço para agir diferente. Eu vou fazer uma lista de atitudes que eu posso ter no dia a dia para fazer diferente. E aí eu vou experimentar. Então, quando eu encontrar com fulano que eu tenho uma dificuldade de lidar, eu vou agir de uma forma diferente. Quando tiver tal desafio no trabalho, ao invés de agir como eu agia, eu vou agir diferente. Então, em relação aos meus colegas da faculdade, do curso, da escola, enfim, eu vou agir diferente.
em relação à minha família, meus filhos, meu marido, minha esposa, enfim, eu vou agir diferente. Então eu vou experimentar para ver se aquela experiência, se aquela nova realidade se alinha mais àquele caminho que eu disse lá atrás, de você ficar feliz de saber que você poderia repetir essa mesma vida e você ficar feliz com isso, entendeu? Então, se essa experiência for te tornando uma pessoa mais feliz com a sua realidade, você está no caminho certo, você está evoluindo, está se desenvolvendo e está mais feliz com a sua realidade. Isso é muito bom. E aí, por fim, depois disso tudo, a gente vai consolidar aquele conhecimento. Sabe aquilo de você não precisar mais pensar para fazer, você já faz no automático? É isso que é consolidar. Então, você não vai pensar, eu preciso tratar o meu colega de trabalho de tal forma. Não. Vai ser natural para você tratar ele daquela forma. Eu tenho uma história sobre isso, de certa vez, que aconteceu com uma colega de trabalho. Eu era uma pessoa muito reativa naquela época. E aí eu percebi que eu era muito reativa, entendi algumas coisas, quis mudar esse comportamento e fui, né, num processo interno aí de autoconhecimento para poder mudar isso. Então, toda oportunidade de ser reativa, eu me controlava. Tentava ser mais calma, mais pacífica, mais tranquila, mais educada, mais gentil. Às vezes era difícil, às vezes era fácil, enfim, eu ia tentando. E aí, certa vez, uma colega de trabalho, eu tinha um cargo lá no trabalho, e aí eu coloquei a comissão errado para essa vendedora. E eu errei, foi um erro meu, tudo bem, mas é algo que era possível de contornar e resolver. Mas ela ficou muito brava comigo, muito brava mesmo. E ela veio gritando assim comigo, falando muito alto mesmo, e muito brava, muito reativa. Eu tentei explicar pra ela, ela continuou sendo muito reativa comigo, me acusando e tal. E aí, num dado momento daquela conversa, eu fiquei olhando pra ela, assim, encantada com o que estava acontecendo, por quê? Porque eu estava vendo nela a verdadeira imagem de quem eu era, de como eu agia no passado. Até as respostas que ela dava, eu já sabia que resposta ela ia dar, porque era o meu tipo de comportamento antes. E eu fiquei muito feliz com aquela experiência, eu fiquei até meio sem resposta, assim, para dar para ela. Tentei apaziguar, né, falar que eu ia conversar com o dono da loja para resolver depois. Mas eu fiquei muito feliz e depois aquilo me marcou muito. E até hoje é uma história que eu me lembro muito, porque eu fiquei muito feliz de perceber de como eu tinha mudado, ao ponto de que a pessoa reativa na história não era eu naquele momento. Sabe? Deveria ser eu, porque eu era reativa, era eu que devia estar fazendo um escândalo por conta de tudo que aconteceu. No sentido de dizer pra ela que ela estava errada. Porque eu tinha, de acordo com o meu ponto de vista, eu tinha também um ponto pra dizer que eu estava certa, mas eu não queria, não era esse o caminho. Eu só queria que as coisas se resolvessem de forma tranquila. E eu fiquei muito impactada com aquela imagem, com aquela cena, porque aquela cena foi como me ver, né? E aquilo me marcou muito. Então, quantas vezes a gente vê as coisas e aí a gente vê, às vezes, alguém agindo da forma como a gente agia e a gente não tem empatia, sabe? Você julga a pessoa, você julgar a pessoa é julgar você mesmo. Porque você era assim, sabe? Você era essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa educar a nós mesmos. Nós fomos criados muito num pensamento do senso comum de siga o seu coração. Seu coração não sabe caminho, não, gente. Coração não sabe, não. A nossa intuição, às vezes, leva a gente pro buraco. Então, a gente precisa ter esse raciocínio, esse cognitivo, a gente precisa pensar, esmiuçar, quebrar a cabeça. A educação é um caminho para nos salvar de nós mesmos, né? Então, quando a gente estuda, senta a bunda na cadeira, aprende, você não precisa nem, né, pode botar ao invés de sentar a bunda na cadeira, você bota o fone de ouvido e vai ouvir, e vai aprender, e vai se lapidar, não é? E vai se melhorar. Este é um caminho, o caminho da educação, é o caminho que nos leva a entender a nós mesmos e a transformar a nós mesmos, e é o caminho que todos nós merecemos. Eu gosto de pensar que tudo que chega até mim é para o meu bem, para a minha evolução.
Por mais difícil que seja, né? Algumas coisas chegam até nós e a gente fala, não acredito. Ai, por favor, comigo não. Mas chegou. E aí, quando chega pra gente, se a gente pensa que aquilo é pra nos evoluir, tipo uma moto passando enquanto eu estou fazendo um podcast, é para nos melhorar, né? Por exemplo, aqui eu melhoro a minha paciência e melhoro ainda mais a minha questão da minha reatividade, entendeu? Da minha irritabilidade, porque isso faz parte um pouco da minha essência. Então, é algo que apesar de eu ter melhorado muito, igual eu contei pra vocês da história da colega de trabalho, é uma luta constante, não é? Então, eu tento ser mais paciente com a vida acontecendo. E aí conto com a generosidade de vocês de serem pacientes também, não é? Porque. Por que não? Por que não? Então, que a gente possa olhar para tudo que chega para a gente como algo que é para o nosso bem e para nossa evolução. Tudo que chega para mim é para o meu bem e para minha evolução. Eu vou encontrar uma lição disso. Porque eu posso ficar no lugar de vítima, né? Falar, ó céus, ó vida, e tá tudo péssimo. E a gente pode sim chorar. Vamos chorar 5 minutinhos em posição fetal? A gente pode, por favor. Mas aí depois a gente levanta e fala assim, então, chegou pra mim, né? Tá na minha mão. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou encontrar algum caminho e eu vou sair mais forte desse processo. Talvez a nossa grande obra dessa vida seja de construir a nós mesmas. Eu quero te incentivar a isso, a construir mais de você. Construir as coisas fora também, porque a gente precisa. Estamos num planeta que pede as coisas do lado de fora. Mas que você possa deitar a cabeça no travesseiro, se orgulhando de quem você é, feliz de poder repetir a sua vida infinitas vezes, caso essa fosse uma possibilidade, e feliz de estar construindo uma obra que é verdadeiramente sua e a melhor obra de todas, que é a obra de si mesmo, né? Então que você saia daqui inspirada a lapidar algo em você ou a incluir uma nova virtude que a sua alma precisa para poder evoluir. Vamos nesse caminho, vamos juntas. Espero que esse podcast faça sentido para você. Se você está aqui, eu te agradeço pela sua companhia. É sempre bom ter a sua companhia. Se você puder ser gentil comigo, puder curtir, comentar, pode comentar coraçãozinho, tá? Vários corações, 3 corações. Vamos marcar aí, ó, pra gente se conversar. Se você postar 3 corações, pode ser da cor que você quiser. Eu vou saber que você chegou até aqui, que você ouviu até o final. Se você puder e fizer sentido pra você, compartilhe esse episódio com alguém especial. Alguém que precisa ouvir essas palavras. E eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você. Certo? Hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza. Um beijo.